Boa tarde, gente. Ezequiel Mota falando pela página do Facebook da nossa Casa Espírita Maria de Nazaré. Como é que estão todos? Graças a Deus, né? Aqui em Mogi choveu bastante, hein? Mas, graças a Deus, está tudo em ordem, né? Porque precisa chover também, a gente precisa de chuva, né? E hoje, segunda-feira, nós temos tarefa em nossa Casa Espírita, não é? Consistente na assistência espiritual. Entretanto, como nós estamos hoje com a casa fechada, né, na nossa dimensão, né? Então a tarefa é executada exclusivamente pelos mentores, pelos espíritos que realizam essa tarefa, né? E nós participamos, quando a casa estava aberta, participávamos, não é? Dando a nossa contribuição na Câmara Mediúnica, não é? Com a desobsessão. Então ela consiste na palestra espírita, que é essa que eu vou proferir agora, não é? Depois também com o assistente, com o passe magnético, não é? E depois com a água fluidificada. Mas nós poderemos participar mais diretamente, se estivermos em condições, né, no repouso do corpo físico, onde os mentores nos conduzem, né, para aqueles ambientes para nós podermos ajudar e participar. Por isso que é sempre interessante aqueles que participam da tarefa, né, de segunda-feira que possam estar se preparando devidamente, né, recolhendo-se um pouco mais cedo, dentro do possível, né, fazer uma oração, uma prece. E mesmo que eventualmente não seja convocado, a oração, a prece, a vibração vai destinar para lá e vai ajudar os mentores também. Porque isso tudo é energia e eles utilizam essas energias superiores para os tratamentos devidos aos nossos irmãos que se encontram lá em tratamento, né? Bem, então, hoje, sendo segunda-feira, o nosso tema está contido no capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo. Muitos são chamados, poucos os escolhidos. Nós vamos estudar agora os itens 3 a 5, a porta estreita. Esse assunto da porta estreita está numa passagem do livro do evangelista Mateus e também do evangelista Lucas, não é? Nós vamos fazer uma oração para a gente começar, tá bom? Vamos fechar os olhos, elevando o pensamento a Deus, agradecendo ao Pai. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixando cair em tentações, mas livrando-nos de todo mal, que assim seja. Muita paz. E um lembrete só é que essa palestra também vai estar depois no Facebook. Aliás, o Facebook está agora, né? No YouTube, né? No canal do YouTube da nossa Casa Espírita Maria de Nazaré, cujas iniciais são CEMN, Poá. Então ela vai estar lá, depois, se a pessoa quiser rever, pode entrar lá, ou então compartilhar com pessoas conhecidas, com amigos, não é? Pode se inscrever, dar o like, ou dislike também, né? E compartilhar, se a pessoa gostar, com pessoas que ela queira compartilhar, tá bom? Visualiza, dá o like lá, tá? Muito importante porque aí dissemina a doutrina espírita, não é? E também o YouTube acaba entendendo que a palestra, como ela é muito visualizada, está no gosto de muitas pessoas, ela começa espontaneamente a apresentar no YouTube. Você abre e já está lá, não precisa ninguém entrar, já vai sozinho, né? Então isso aí é bom porque ajuda a divulgar cada vez mais a doutrina espírita. Bem, esse assunto nosso agora ele é fundamental, importantíssimo, sobretudo no momento pelo qual estamos passando agora, atualmente, não é? Porque esse assunto da porta estreita, quando Cristo explicava lá como podia para aquelas pessoas daquele tempo, e era difícil elas entenderem, porque Jesus falava que se poucos conseguiriam entrar na porta estreita, porque a porta larga leva à perdição, tem todas as facilidades, e a porta estreita exige esforço, então
que todos deveriam buscar para ir para o reino de Deus e tal, né? Então perguntaram para ele, mas Senhor, então muito poucos conseguirão entrar nessa porta estreita e serem salvos? Aí ele explicou, né, do jeito que era possível explicar, que as pessoas deveriam se esforçar para entrar nessa porta, porque depois que o pai de família entrar nela e ela for fechada, não é possível mais entrar. E aí, do lado de fora, vão bater e clamar e chorar e pedir, mas a porta não vai mais ser aberta. E ele fala que serão choros e rangers de dentes, não é? Era a forma que era possível explicar naquele tempo, não é? Mas na realidade, hoje a gente entende com a física quântica, com a doutrina espírita, que tudo é uma questão meramente de vibração, não é? Ou, em outro dizer, em outra forma de explicar, é como o óleo e a água. Você pode pegar o óleo e a água, colocar no mesmo recipiente e mexer, mas não vai demorar e eles vão ficar separados. Eles não vão ficar juntos, vão ficar separados. Assim também é o estado vibracional, não é? Então, aqueles que conseguiram conquistar as aptidões, não é? Os valores morais necessários, eles vão estar vibrando num padrão vibracional mais elevado, não é? E os que não conseguiram ficam no padrão vibracional mais baixo. E aí é onde eles vão ficar separados, não é? Os que estão no padrão vibracional mais baixo não vão conseguir estar juntos com os outros de padrão vibracional mais elevado. E por que então fala que é a porta estreita? Porque realmente é uma coisa que você precisa fazer esforço para conseguir. Para você conseguir se melhorar, você precisa se esforçar. Quer ver um negócio? Quando eu fiz o concurso que eu prestei para juiz, né, há muitos anos atrás, havia 50 vagas, só que 10 mil se inscreveram, só 50 passaram. Felizmente eu fui um dos 50, né? Então todos os demais não passaram, só 50 passaram. Então essa é a porta estreita, não é? É preciso então um esforço pessoal para você conseguir alcançar aquele seu intento, né? Então para você buscar a sua elevação pessoal, você precisa fazer um esforço, você precisa querer melhorar, você precisa querer crescer. Porque senão você continua do mesmo jeito. Eu não vou estudar porque esse negócio aí dá muito trabalho, eu vou perder os meus finais de semana, eu quero ir para boate, quero ir para pancadão, que fala, né, balada, sei lá. Eu quero ir lá para a festa e se eu vou ficar estudando lá, eu vou ficar estudando, aí eu vou perder minha vida, vou perder minha juventude. Não, eu vou curtir e depois a gente vê isso. Então depois a gente vê isso, o tempo vai passando. O tempo vai passando. Mas aqueles que querem realmente, né, conquistar os seus valores, ele larga para lá a festa e tudo mais e vai ficar estudando. Se esforçando o tempo que precisar para ele alcançar o seu objetivo. No caso que eu dei do exemplo do concurso, você vai largar a mão de tudo, vai ficar só em casa estudando, se preparando para conseguir alcançar seu objetivo. Então o espírito que realmente está determinado, não é, seu crescimento espiritual, ele vai fazer isso, ele vai se esforçar, porque precisa se esforçar. E é algo intransferível, a pessoa tem que fazer ela mesma. E é difícil, é doído muitas vezes, a pessoa sofre muitas vezes, deixa de vivenciar algumas coisas que para todo mundo é festa, a pessoa vai largar a mão e vai seguir, não é? E por que eu falei que era especial esse tema para nós? Porque a gente está num momento em que nós estamos no final de um período, de um ciclo deste mundo de expiações e provas. Então está terminando. Então, aqui a porta é larga, você tem um monte de coisas que pode fazer, só que a porta está fechando, está terminando o mundo de expiações e provas, a gente está para a entrada de regeneração. Então, quando fechar e a gente adentrar no regeneração completamente e fechar esse ciclo e abrir o outro ciclo, iniciar o outro ciclo, o que vai acontecer? Se você estiver na vibração de quinta dimensão, que vai ser a vibração própria, não é, do mundo de regeneração, você vai conseguir vivenciar as experiências naquele plano existencial, né, que vai ser aqui mesmo, no nosso mundo, né? Só que vai ser de quinta dimensão.
Se você estiver vibrando em vibrações abaixo, você não vai conseguir. A porta vai estar fechada para você. E aí, então, você vai ter que ir para outro lugar, onde a vibração é mais baixa. Não é? É onde o Cristo falou que, então, você vai bater na porta, não vai poder entrar, e infelizmente é assim mesmo. Quer ver um exemplo? Vamos lá. Vocês lembram quando o André Luiz desencarnou, foi para um umbral baixo, depois ele foi resgatado, foi para um umbral alto, que é onde ficam as colônias espirituais. Bom, a mãe dele foi visitá-lo lá e tudo mais. Bom, aí o André Luiz relata um episódio que ele estava deitado e o corpo dele ficou deitado e ele se viu saindo do corpo astral dele, que ele estava desencarnado na colônia espiritual, em corpo astral, evidentemente, né? Quarta dimensão. Ele estava lá, aí então ele viu o corpo dele deitado, o corpo astral dele deitado, né? Na colônia Nosso Lar, e ele se viu subindo para uma outra dimensão acima, que é de quinta dimensão, que é onde a mãe dele estava. E lá ele teve com a mãe, conversou com a mãe, aí conversaram bastante e tal. Depois ele voltou para o corpo astral dele, onde era o ambiente dele próprio. Não é? Então você veja que para ele ir lá onde a mãe estava, ele conseguia ir com o corpo astral de quarta dimensão, ele não conseguia ir. Ele precisava deixar o corpo astral dele lá para ir lá. Vamos fazer agora o nosso exemplo aqui. Nós estamos aqui no nosso mundo aqui, o corpo nosso é um corpo físico, um corpo mais denso. Nós conseguimos ir com o nosso corpo físico para a colônia espiritual lá no Nosso Lar, por exemplo, ou colônia Esperança, enfim, qualquer que seja, qualquer cidade espiritual. A gente consegue ir com o nosso corpo físico lá? Nós não conseguimos. Porque o nosso corpo é mais denso, a gente não consegue ir. Então a gente tem que deixar o nosso corpo físico aqui para ir lá. E para a gente ir para, por exemplo, ambientes que estão acima da quarta dimensão, acima das colônias espirituais, a gente consegue ir com o nosso corpo físico? Claro que não. A gente consegue ir com o nosso corpo espiritual? Também não. A gente tem que deixar o nosso corpo físico aqui, deixar o nosso corpo espiritual astral lá no mundo astral, para poder subir para os ambientes de quinta dimensão ou acima. Então, vocês vejam que, na realidade, quando o nosso mundo for de quinta dimensão, e atualmente não é, a gente só vai conseguir reencarnar aqui se a gente estiver nessa condição. Senão a gente não vai conseguir. É onde fala que a porta vai fechar. E por que é estreita? É estreita porque uma boa parte não quer, não tem interesse e tudo mais. Agora, veja bem uma coisa. Se a gente analisar, como muitos analisam, que a vida é uma só e que morreu, acabou, aí realmente fica uma coisa quase impossível. Porque em uma única encarnação a gente não consegue quase nada. O nosso avanço é mínimo, é muito pequeno. Então é por isso que com a lei das reencarnações a gente vai de pouco a pouco melhorando. Aí sim fica mais fácil para nós. Não é que fica fácil ao ponto de não precisar fazer esforço. Não, a gente vai ter que fazer muito esforço. Não é? Muito esforço. Mas tendo mais oportunidades, em cada uma das reencarnações, a gente vai tendo oportunidades novas. Não é? Agora, qual vai ser a característica, por exemplo, de um espírito de quinta dimensão? O espírito do mundo regenerado, por exemplo, ou o mundo de regeneração. Uma característica fundamental é que o espírito ele não vai praticar a violência. Então, por exemplo, essa criatura ela não vai se vingar de ninguém. Se ela sofrer um mal, ela não vai lá se vingar. Porque eu digo para vocês o seguinte, a pessoa sofre um mal. Né? Se a pessoa for capaz de armar-se de uma faca, de um revólver, o que quer que seja, para ir lá se vingar e tirar a vida do outro, ele não é espírito de quinta dimensão. Não é espírito já regenerado ou em processo de regeneração. Não é espírito tendente ao bem. Então, a criatura que for capaz de se vingar, tem que tomar muito cuidado nessa hora aqui. Tem que ficar de olho muito aberto, porque essa característica de espírito que vai atrás do outro, se vingar, tirar a vida do outro, praticar violência, esse é um requisito de espírito de muita expiação e prova. Esse não vai, com certeza não vai conseguir reencarnar no mundo de regeneração. Eu que estou dizendo isso? Eu não. É o Cristo que falou. Ele que disse. Então, se você tiver que reclamar de alguém, vou reclamar com ele. Vai lá. Reclama com ele lá, não sou eu não. Porque ele disse que bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque herdarão a terra. Então, isso quer dizer exatamente o que eu falei.
Porque a pessoa que vai se vingar, ela não é pacífica e nem é mansa. Ela vai se vingar, vai fazer o mal contra o outro. E aí então, a vingança, não é? É um sentimento de espírito de muita expiação e prova. E aquele que já não vai buscar, a pessoa que sofreu mal, ela pode até enervar. Pode enervar, ela pode enervar, ficar nervosa, com raiva, mas ela mesmo assim não vai atrás da outra criatura para se vingar. Então eu pergunto para vocês, algum de vocês que estão me ouvindo agora, vocês acham que vocês teriam condições de alguém que tivesse feito mal para vocês irem se armar de faca, de revólver, o que quer que seja para ir lá se vingar e tirar a vida de alguém? Eu tenho certeza que nenhum de vocês faria isso. Então vocês estão incapacitados para atos de vingança e de violência. Isso é sinal de espírito já mais amadurecido e o espírito já em condições de estar em um mundo de regeneração. Não é? Agora, veja bem uma coisa. Um espírito já nessa situação, que já não se vinga e que não pratica mais violência, etc. Se ele vier, mesmo que para ajudar alguém, normalmente é isso, reencarnar para ajudar alguém que está encarnado, que ele ama, poderá ele agir assim no mundo de expiações e provas? Sim, porque é um espírito ainda que não é um espírito puro. E o espírito que ainda não é espírito puro, ele ainda pode cair. Quer ver um exemplo? Quem de vocês, não precisa, se quiser colocar o positivo aí, pode colocar. Algum de vocês já leu o livro que está disponível para todos, hein? Aí no nosso WhatsApp, nosso aí e tal, né? Para alguns eu mandei, o José Faria disponibilizou para nós, não é? E a história é a seguinte, exatamente um espírito chamado Francisco, já muito amadurecido, não é? de uma condição moral já relativamente elevada, ele reencarnou como filho de uma pessoa que ele amava muito e veio para ajudar. E esse homem perdeu a esposa no parto e foi quando nasceu esse espírito, não é? Esse Francisco. Só que o pai ficou tão revoltado que ensinou o filho que Deus não existe, ensinou o materialismo, que é cada um por si, que se a pessoa não fizer por si, ninguém vai ajudar. Então ele cresceu sendo educado como materialista, né? Que Deus não existe, que não existe mais nada e cada um tem que fazer por si. Bem, o que aconteceu? Mesmo ele sendo um espírito amadurecido, ocorreu que, na passagem da história, ele buscou se vingar de uma pessoa. Não de matar, mas de se vingar de pôr na cadeia. Porque aconteceu na história. Vou contar só esse pedacinho, tá? Não quero que perde a graça, mas só esse pedacinho. O pai foi atropelado, desencarnou, aí ele, para se vingar do motorista atropelante, fez de tudo para ele ir para a cadeia. Quando, na verdade, não era nem o caso, que não foi culpa do motorista, né? Foi uma fatalidade. Então vocês vejam que, estando no mundo de expiações e provas, exceto espírito puro, qualquer um de nós, mesmo já tendo conquistado muitos valores, pode cair, pode errar, inclusive se vingar. Agora, se você estiver no mundo de regeneração, isso não acontece. Explico. Porque no mundo de regeneração, ninguém vai te induzir a fazer o mal, ninguém vai te induzir a descrer em Deus, até muito pelo contrário. Todos no mundo de regeneração vão saber que existe reencarnação. Não vão só saber, vão ter certeza. Até porque nós vamos nos comunicar com os desencarnados nas colônias espirituais. O próprio Chico falou que por volta da década de 2050, não é, vai ser descoberta a frequência em hertz, não é, do mundo espiritual, das colônias espirituais. É onde então vai ser possível a comunicação com os espíritos encarnados, através do próprio celular ou algum equipamento que tiver na época. Ora, se você vai poder se comunicar, por exemplo, com a sua mãe que desencarnou, com o seu pai que desencarnou, com o seu filho que desencarnou, vendo e ouvindo ele falando com você, você vai ter alguma dúvida que a morte não existe? Que o que existe é só a desencarnação? E que o que existe é vida nas dimensões várias que existem, nas múltiplas dimensões? Você não vai mais ter dúvida. Consequência, você vai saber que quanto mais você se melhorar, mais você vai progredir, porque você vai conhecer a lei do progresso. Então vocês vejam que
O que hoje só os espíritas praticamente têm conhecimento vai espalhar geral para o planeta todo. E é por isso que o Brasil foi escolhido para ser a pátria do Evangelho, porque vocês vejam que só aqui que o Espiritismo conseguiu estabelecer-se. E os espíritas vão ser aqueles que vão ser os professores dos outros, vão espalhar essas luzes. Aí vocês vejam então a importância e a responsabilidade, porque a quem é muito é dada, muito será exigido. Muitos vão vir atrás de nós, com dificuldades, com dúvidas, com anseios. A mediunidade de um monte de pessoas vai começar a se abrir, as pessoas não vão entender. Não vão saber o que é aquilo, o que é que faz, como é que é isso. Não vão entender. E os espíritas vão estar aptos a explicar, a orientar, a abraçar, a apoiar, a consolar, sobretudo a consolar. Que as pessoas precisam de consolação, não é? Então, vocês vejam que realmente só não cai aqui espírito puro para cima. Porque os espíritos que tiverem já bastante virtudes, que vierem para cá, ainda podem sofrer algumas quedas. É por isso que o Cristo, quando precisa de uma missão que não pode falhar, ele escolhe algum dos seus ministros, que são espíritos puros da mais alta hierarquia. Porque veja bem uma coisa. O espírito pode estar entre os espíritos puros, mas pode estar no início. Porque na escala do mundo crístico, que são os espíritos puros, tem o começo e chega até o fim, que é o espírito crístico, lá em cima, que é um Cristo, virá um Cristo. Gente, isso aí leva bilhões de anos, hein? Então, quando o Cristo tem uma missão que não pode ter erro, não pode ter falha de jeito nenhum. Agora, quando é uma missão que exige ao máximo, o máximo do Espírito, ele mesmo vem, como ele veio. Porque os que ele mandou antes cumpriram a missão, não é? Mas vocês vejam as dificuldades que foram enormes. Mas aquela missão que era a superlativa, ele mesmo veio. Mas ele manda os seus emissários também, em missões que não pode falhar. Como quando o Brasil foi escolhido para ser a pátria do Evangelho, coração do mundo, só que naquela época era por volta de 1200. Ainda não tinha descoberto a América, só tinha índio, né? E aí então ele mandou o seu ministro de Assuntos Sociais, que era Enlil, e para ele se preparar, que ele ia entrar em missão. E ele entrou. Ele reencarnou como Henrique de Sagres. Ele foi o descobridor das cartas náuticas, as cartas marítimas. Porque naquela época, os navios só navegavam na costa dos países. Eles tinham medo de ir para o mar aberto, porque achavam que no mar aberto, uma hora o mar ia acabar, eles iam cair num buraco sem fim e ia morrer todo mundo. Eles não sabiam o que tinha. Achavam que tinha monstro lá, e, enfim, então ninguém ia. Ninguém se arriscava, ninguém se aventurava. Henrique de Sagres, descobridor das cartas náuticas, possibilitou, então, que os portugueses viessem aqui e descobrissem o Brasil, que era o objetivo, porque o Portugal foi a nação escolhida para ser a nação que descobriria o Brasil. Então, quando precisa de uma missão fundamental, ele escolhe a dedo quem vai ser, né? Agora, nós, que ainda somos espíritos intermediários, que estamos aí trabalhando para nos melhorar, mas nós ainda erramos, hein? Nós ainda erramos. Mas a gente trabalha, porque quem de nós não fica nervoso de vez em quando? Não levanta a voz de vez em quando? A gente levanta. Mas dentro do que é o normal, a gente não faz isso. Porque veja bem uma coisa. Como eu expliquei, não é? O espírito que já não mais é capaz de praticar ato de violência, ele não se vinga. Nessa situação, ele está apto para viver no mundo de regeneração. Agora veja bem uma coisa. Estando no mundo de regeneração, onde o bem prevalece sobre o mal, onde nós vamos saber, conhecer e ter certeza, não ter dúvida sobre a lei das reencarnações, a lei do progresso, a lei de causa e efeito, a lei da atração, nós vamos saber disso, nós vamos viver conforme isso. E os nossos pais também vão saber e nos vão ensinar o bom caminho. Então, nessa situação, dificilmente a gente vai errar nessa parte de buscar vingança. Agora, no mundo de expiações e provas, isso pode acontecer.
Não estou dizendo que vai, mas estou dizendo que pode, em determinadas circunstâncias. Não é? Vocês vejam que às vezes pessoa espírita, pessoa com conhecimento, tudo, vocês vão dizer, não, a pessoa espírita não vai suicidar. Gente, tem espírita, suicida. Não é? Vocês vejam uma coisa, o fundador do Bezerra de Menezes, onde tem o asilo e o centro espírita, o fundador suicidou. O João sabe essa história, aliás, ele que me contou. Não é? Esse fundador era um homem muito bonito, e por isso, já viu, né? As mulheres o assediavam bastante, ele era casado, ele acabou caindo nessa fraqueza, praticando a infidelidade conjugal, só que depois isso veio à tona, todos ficaram sabendo, ele ficou envergonhadíssimo, imagine. Ele fundou Bezerra de Menezes, né? Fundou o Centro Espírita, lá, o asilo, tudo, e aí todo mundo ficou sabendo disso, ele não suportou, se suicidou. Então vocês vejam, mesmo sabendo, o espírito do mundo de expiações e provas pode cair, hein? Então você tem que ter muito cuidado. Você tem muito cuidado, porque pode acontecer. Então a gente precisa... Por isso que o Cristo falou, orai e vigiai sem cessar. Né? Cuidado com o que a gente fala, porque, olha, gente, depois que a gente fala, é complicado. Depois que você já falou o que falou, de forma agressiva, de forma áspera, aí, às vezes não tem mais como se arrumar. Pode até ter, mas naquela hora o problema já está feito. Depois você pode ir lá, depois que passou, você pode ir lá, depois que acalmou, dependendo do que foi, você pode ir lá e desculpa, tal, amenizar e pronto. Dá. Dependendo do que for, não dá. Dependendo da falta, não dá. Então, procurar refletir, muitas vezes demorar alguns minutos, se for possível, pelo menos um minuto, ou pelo menos 30 segundos, antes de falar alguma coisa. Refletir. Porque, veja uma coisa, no automático vem o nosso cérebro reptiliano, que é vingar, que é bateu, levou, que é não deixar passar nada e gritar, é isso. Então, se você deixar passar pelo menos uns 20 segundos, aflora o seu sentimento. Sua intimidade vai refletir e falar, não, mas eu não devo fazer isso, não vou fazer, vamos deixar passar isso, e você não age, né, de forma intempestiva. Porque depois o arrependimento pode ser grande. Numa hora, por exemplo, de raiva, de nervoso, você fala uma coisa pesada para a esposa ou para o marido. Dependendo do que for, problema. Então tem que tomar cuidado. Ou com os filhos, cuidado, né? É claro que às vezes acontece isso com a gente, mas a gente tem que sempre ficar orando e vigiando para não errar. Nós não somos perfeitos não, viu, gente? Nem somos espíritos puros, nós somos ainda espíritos que estamos ainda na fila do pão. Mas, ainda assim, a gente está pensando em não errar. Né? O nosso sentimento é o de não errar. A gente ainda erra, mas a gente não quer errar. Então, isso é uma coisa positiva. Porque o espírito que ainda erra, mas ele não quer errar, é um espírito tendente ao bem. E no mundo de regeneração, quem são os espíritos que vão reencarnar lá? Os espíritos tendentes ao bem. Não são espíritos totalmente bons, mas são espíritos tendentes ao bem, que querem sua regeneração, que querem a sua redenção, que querem melhorar. Que não querem errar, que podem errar, e que quando erram, eles não ficam felizes. Ao contrário, ficam tristes. Ficam tão tristes que não conseguem ficar em paz se não for lá dar um jeito de remediar a situação. Não dá para você voltar atrás. O que você já fez, está feito. Se você deu um tapa em alguém, o tapa está dado, você não consegue voltar lá para tirar o tapa. Consegue? Não. Mas você pode remediar, ir lá, se desculpar, pedir perdão? Isso você pode. Isso já é uma grande coisa. Que você consegue amenizar o impacto do problema. Então, por exemplo, na casa espírita você falou alguma coisa atravessada, áspera, a pessoa se magoou, por exemplo. Chico deu esse exemplo que aconteceu com ele. Você percebendo isso, que às vezes a gente não percebe também, viu, gente? A gente fala de uma maneira que você não tem intenção de ferir nem magoar ninguém, mas a pessoa ressente e acaba ficando assim. Então, percebendo o negócio é a gente ir lá e pedir desculpas, porque a gente às vezes não percebe que está magoando. Então tem que ir lá e tentar remediar a situação. Às vezes, então, nesses casos dá, não é? Então,
É esse o cuidado. Então a porta estreita é a porta que exige, para você entrar, você fazer esforços no bem, para você melhorar, conquistar virtudes, se esforçar, né? Buscar se corrigir nas suas falhas, nas suas faltas, procurar ser uma pessoa amiga dos outros, sobretudo fugir da violência e da vingança. E isso é fundamental, hein? Porque a porta estreita não admite violência e vingança. Essa é uma coisa que não tem para onde correr. Né? Isso não tem jeito, não. Fora daí, mesmo com os nossos erros, mesmo com as nossas falhas, a gente ainda dá conta de permanecer no mundo de regeneração, onde vai ficar tudo melhor e mais fácil, porque você vai estar convivendo com espíritos tendentes ao bem, onde o bem prevalece sobre o mal. Porque no mundo de expiações e provas é o mal que prevalece. Então você vê toda hora, você toma rasteira, alguém te engana e é problema. Então é onde é mais difícil mesmo, né? Mas no mundo de regeneração, onde o bem prevalece, então vai ter o mal? Sim, porque se o bem prevalece sobre o mal, quer dizer que ainda vai ter o mal. Mas o bem prevalecendo sempre. Então a pessoa faz um negócio errado. Ela pode se dar bem um pouquinho, mas dali a pouco ela se dá mal, porque o bem vai prevalecer. A mentira vai ser descoberta. Ela fez corrupção, mas daqui a pouco descobrem, ela vai presa, ela tem problema, perde o cargo e o bem prevalecendo. Então, o bem prevalecendo sempre. Isso é característica do mundo de regeneração. Então, não é o mundo de espírito puro, não, gente. É espírito tendente ao bem. Então, é espírito que quer fazer o certo. Ele não quer fazer o errado. Então, esse é que é o ponto. Então, a porta estreita é porque é nesse sentido que para você conseguir alcançar seu objetivo, né, que é a sua elevação, você precisa se esforçar. E se esforçando é onde estreita a porta, porque tem muita gente querendo entrar, mas é como no exemplo que eu dei do concurso. Então tem um concurso, 50 vagas, só vão entrar 50. Tem 1.000 querendo, tem 10.000 querendo, tudo bem, mas tem só 50 vagas. É como agora as provas que tem do vestibular. Então, por exemplo, assim, você vai ter a prova no Enem, você vai querer entrar numa faculdade que tem 90 vagas para um curso que você quer fazer. Tá, só que tem, sei lá, 20.000 querendo, só que tem só 90 vagas. Quem que vai entrar? Porta estreita, não é? É bem estreita, sim. Quem que vai entrar? Aqueles que tiverem melhores notas. E para tirar melhores notas precisa estudar, precisa se esmerar, precisa se esforçar, precisa estudar, precisa se preparar. A mesma coisa no mundo de regeneração. Você precisa elevar a sua vibração em uma palavra. Você elevando o seu padrão vibracional e entrando numa vibração de quinta dimensão, pronto, está resolvido o problema. Né? E a vingança é vibração que certamente, e a violência também é vibração que certamente não é do mundo de regeneração, não é de quinta dimensão. Gente, eu vou encerrar agora, mas quero só falar uma coisinha. Hoje tem a estrela de Belém, hein? A gente estava falando esses dias aí anteriores, até a Arielle falou ontem, anteontem, tudo foi falado, né? Eu já tinha falado também semana passada. Mas hoje é o dia... Começou o dia 16, vai até o dia 25. Mas dia 21, que é hoje, é o ápice dela. É o ápice dela. Hoje, se a nuvem deixar, que está tudo nublado, né? Mas se abrir, vocês verificarem que abrir, olhar para o céu e der para ver estrela, vocês vão olhar que vai ter uma estrela, que na verdade não é estrela, na verdade é uma conjunção dos dois maiores planetas do nosso sistema solar, que é Saturno e Júpiter. Então eles estão num alinhamento tal que vai ter um reflexo muito grande, que se você olhar para o céu você vai ver, que é a tal da estrela de Belém, que é aquela que quando Cristo nasceu também apareceu, e que ela aparece a cada 800 anos. Então, vocês vejam que hoje é dia. Então, se vocês olharem para o céu, se tiver condições, se estiver nublado, vocês vão ver lá no céu. Agora, vejam bem uma coisa. Quando Cristo nasceu, apareceu a estrela de Belém, né? 2019 foi o ano que foi dado o prazo para a gente definir se a gente não entraria em guerra de extermínio. Que se não entrássemos, a nossa transição seria muito mais amenizada. Se entrássemos, seria muito mais dolorida, muito mais difícil. E nós não entramos em guerra de extermínio. E aí vocês viram que 2020, pandemia. Tem dor? Tem dificuldade? Tem, mas muito amenizada, gente. Se tivesse guerra atômica, vocês não fazem ideia do caos que seria. Primeiro, a civilização teria sido destruída. Porque seria uma terceira guerra mundial planetária, envolveria o planeta inteiro. Vocês imaginam, então, que não haveria eletricidade,
não haveria celular, computador, tudo seria destruído. Né? Teria radiação, todo mundo ia ficar doente, praticamente não ia restar nem 10% da população mundial. Câncer, doença, para tudo quanto é tipo. Então, 2020, vocês vejam que a pandemia é um negócio mínimo. Então, na transição amenizada para nós, vai ter algumas dificuldades, vai ter, mas vai ser pequena. Tal qual a criança que está nascendo dente, sente aquela dorzinha, aquela febrícula, aquele desconforto de nascer o dente. Então, algum desconforto vai ter, como está tendo, não é? Quem estiver desencarnando disso daí é porque chegou a hora também, não vamos encarnar com isso, é que chegou a hora, desencarnou. Tudo bem, está tudo certo, não morreu. Só voltou para o mundo espiritual, que é o normal, não tem problema nenhum. A gente ora lá para a pessoa que foi, está tudo certo. Agora, falta pouco para terminar essa regeneração, que vai ter, sim, algumas dificuldades, talvez algumas até relativamente doídas, não é? Mas muito inferior se a escolha fosse pela guerra de extermínio, né? Porque na Bíblia está escrito que vai ter aí umas coisinhas aí, se vocês lerem lá Apocalipse, vocês vão ver. Entretanto, vai passar. E agora é a hora realmente a gente fazer. É a nossa prova máxima. Porque nós estamos no mundo de provas, de expiações também, mas de provas. Então, nesse final de transição, é a nossa prova máxima. E nós somos trabalhadores da última hora. Né? Cristo falou, muitos são chamados, poucos escolhidos, que é o tal da porta estreita. Então os que vão entrar são aqueles que fizeram os esforços necessários. E agora é a prova máxima. E aqueles que são os trabalhadores da última hora precisam trabalhar. Nós precisamos trabalhar. Estender a mão, ajudar, orar bastante, né? Fazer vibração. Hoje, sobretudo, que tem a tarefa na Casa Espírita, vamos fazer isso. Então era isso, não é? Então, essa estrela de Belém, essa conjunção desses dois grandes planetas, os maiores sistemas solares, Saturno e Júpiter, né? E olha, isso não é uma mera coincidência, hein? Quando Cristo veio, ela apareceu, agora no final da transição ela está aí, está aqui. Olha, gente, não é só uma coisa aleatória. Né? Vocês veem que o brilho é grande, né? Dá para ver a olho nu, dá para ver a olho nu. Com certeza são energias que estão vindo aqui para nós, para o nosso planeta, para elevar a vibração do planeta todo, com alteração em nós, no planeta, em tudo. E a gente vai ter que subir a vibração para acompanhar, porque não vai ter saída, porque a regeneração é quinta dimensão e o planeta está subindo de vibração. Esse alinhamento, ao meu ver, tem muito a ver com isso. Então, orai e vigiai. Tá, gente? Grande abraço. Vamos fazer a oração para finalizar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os seus filhos, agora e na hora de nossa desencarne, que assim seja. Muita paz. Vamos prestigiar amanhã e na quarta, Sérgio Fabiana, quinto, João e Evane, e sexta, se Deus permitir, estaremos aqui novamente. Fiquem com Deus, uma boa semana. Beijo no coração.